Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nós estamos meditando e tirando lições preciosas do declínio na vida de Davi e de como Deus começa a sua restauração. Em 2 Samuel 12, de 1 a 13, nós temos algo muito importante nos versículos 5 a 7, que diz assim: Então, Davi encheu-se da ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Nós lembramos que no capítulo 11 ele termina com as palavras que nos arrepiam. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Agora nós começamos a avaliar o preço de alguns momentos de prazer carnal. Esse capítulo ele é difícil e ele também é doloroso. A cena se desenvolve com Natã sendo enviado para confrontar o pecado de Davi. Daí já podemos extrair uma lição. Devemos ser cuidadosos para não confrontar alguém por alguma razão que não seja o pecado. Devemos resistir a confrontos com quem cai em pecado. O texto de Gálatas 6, 1b adverte: Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado ou caia em pecado. Natã, ele era um homem de Deus para essa tarefa, mas ele ainda precisava da proteção e da liderança do Senhor quando confrontou o poderoso e persuasivo rei. Ele provavelmente temeu tal encontro como a uma peste, mas ele foi obediente à vontade divina. Quase 1 ano já se passara desde o primeiro pecado de Davi com Betseba. Sabemos que o bebê já havia nascido, mas não sabemos precisamente qual era o seu tempo de vida. Mas por que esse tempo é importante? Porque Davi não mostrou nenhum sinal de arrependimento. Davi parecia viver como se nada tivesse acontecido, como muitos de nós. Todavia, como você imagina que o pecado ele tenha afetado o relacionamento dele com Deus? Ele retomou sua comunhão com o Altíssimo? Será? Dificilmente. A maioria de nós, algumas vezes, já deixou de se arrepender e agiu como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse pecado contra a santidade do Senhor. Entretanto, nossa relutância em nos arrependermos pode produzir efeitos internos. Davi, quando ele escreveu o Salmo 32, exatamente o que ele sentiu quando não quis, na verdade, se arrepender do seu pecado. Separe um tempo para observar o que ele passou naquele ano. Salmo 32, 3 a 5 diz assim: Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Eu creio que a passagem acima descreve uma enfermidade que poderíamos chamar de doença do pecado. Sei como é estar doente do pecado.
Nós poderíamos, nesses períodos em que nos recusamos muitas vezes a nos arrepender, nos sentimos exaustos de força e doentes em todas as áreas da nossa vida. Muitos de nós gememos em nossas transgressões quando não estamos ou não buscamos um arrependimento sincero e honesto diante de Deus. Muitas vezes a rebeldia pela falta do arrependimento pode ser um período muito miserável em nossas vidas, pior que qualquer sofrimento que possamos passar. Mas Deus graciosamente perdoa logo que nos arrependemos. Ele perdoa e esquece o nosso pecado. Por isso devemos ser gratos por Ele não nos deixar no pecado e sempre nos confrontar e nos levar ao arrependimento. Você já reparou que Deus também nos ajuda a perdoar a nós mesmos, mas não deixa que esquecemos dos nossos pecados? O Salmo 32, 3:5 nos ensina uma verdade importante. A doença espiritual, que é a falta do arrependimento, pode levar a pessoa à doença emocional, a gemidos ao longo do dia e peso à noite, pesadelos, não conseguindo dormir. E também pode trazer doenças físicas, como aqui nós vimos no Salmo 32, ossos enfraquecidos e exaustão de energia, desânimo. Por favor, que você não me entenda mal. Certamente nem toda enfermidade emocional ou física é causada por um coração endurecido. Porém, uma recusa constante de se arrepender pode levar a um sério comprometimento físico e emocional. Quase todos nós já passamos por isso. Quando o profeta Natan confrontou Davi, ele usou um método que qualquer bom pregador usa. Um exemplo familiar ao seu ouvinte, fazendo uma analogia à palavra de Deus. Seu método provocou uma reação imediata em Davi. Ele contou assim: o Senhor enviou Davi ao profeta Natan, e ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Mas certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Você já reparou que quanto mais fora da vontade de Deus estamos, mais julgamos os outros e temos então falta de misericórdia? Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí ele ouve: você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou assim dizer o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Davi ele estava pronto para punir o homem 4 vezes mais e matá-lo, até descobrir que aquele homem era ele mesmo. Que o Senhor intentava com essa mensagem? O que o Senhor queria trazer? Que Davi reconhecesse a graça divina em meio às graves consequências do seu pecado. O Senhor queria que ele reconhecesse que merecia morrer. Betseba também merecia a morte de acordo com a lei hebraica. Da mesma forma, Joabe, por provocar a morte de uma pessoa. Mas Deus permitiu que Davi julgasse sua própria vida e pronunciasse uma sentença de morte sobre si mesmo, para que o seu Senhor pudesse conceder a ele o imerecido dom da vida.
Com certeza, Davi nunca mais se esqueceu desse momento. O Todo-Poderoso repreendeu Davi por intermédio do profeta Natã ao dizer em essência: eu ungi e livrei, além de dar-lhe o reino de Saul e tudo o que lhe pertencia. Se você precisasse de mais, eu lhe teria dado. Mas você não me pediu o que eu ansiava conceder-lhe. Em vez disso, você se apoderou de algo que não era seu. Natã prosseguiu dizendo a Davi que por causa do pecado dele, o pai disse: a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Davi, com seu comportamento, feriu o coração de Deus ao desprezar a sua palavra. Aqui a palavra hebraica para desprezar é basar, que significa desdenhar ou escarnecer. O desdém de Davi lhe custou caro. Como o rei ungido de Israel, o homem reverenciado por ter a mão de Deus sobre ele foi a personalidade mais conhecida e temida em todo o mundo. Por intermédio dele, o Senhor ensinou a nação de Israel e as nações pagãs sobre si. Mas o pecado odioso e contínuo de Davi produziu uma coisa horrível. Relata então desse modo aqui a versão que nós vamos ler na Revista Corrigida. Relata que, todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, aqui o inimigo do Senhor blasfeme. Aqui a palavra blasfêmia é nates, que significa insultar, escarnecer, desprezar, rejeitar, condenar e ridicularizar. Então, nós vemos aqui o pecado afetou a vida do rei da nação santa de Deus. Desprezo por alguém que anteriormente recebeu toda a atenção e depois se rebelou. O que outras nações viram em Davi levaram ao afastar os olhos do Deus dele. Embora muitos não se tenham voltado para o Senhor de Israel, ele havia conquistado o respeito e a atenção delas. O pecado de Davi fez com que as nações perdessem o respeito pelo Todo-Poderoso. Mas Deus ensinou o caminho para o Messias por intermédio do seu rei ungido. Por meio das vitórias de Davi, o Altíssimo ensinou importantes lições sobre sua pessoa. Agora, por meio dos fracassos de Davi, o Altíssimo ensinou o fundamento de toda a salvação. Ele perdoa ao pecador, mas ainda assim julga o seu pecado. Por causa do pecado de Davi, Deus disse: a espada nunca se afastará de sua família. Sem dúvida, palavras proféticas e ameaçadoras. Amados, que Deus abençoe você e que a gente possa refletir o quanto nós ofendemos a santidade de Deus quando não nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!